Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para bate-papo hoje é bastante extenso. Era Eduardo Cunha, Lava Jato, reforma política, manifestações e mais o que for aparecendo aqui ao longo do programa. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter, Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco hoje, conversando estão o deputado estadual pelo PSOL do Ceará, Renato Roseno, voltando aqui ao programa, Alexandre Damasceno, também conosco, ele é doutor em Economia e Gestor Público, e Herbert Lobo, secretário-geral do PPS no Ceará, todos veteranos de A Verdade. Senhores, imenso prazer recebê-los, agradeço estarem aqui conosco. Hoje a gente tem uma pauta diversificada, vamos conversando aí tantos assuntos e tantas polêmicas aí surgindo e sendo, aparecendo nos órgãos de comunicação. Quero começar só o programa mandando um abraço para o professor de Geografia Romualdo Júnior, para a psicóloga Kelly Carina, Dálvaro Jales e o engenheiro Luiz Eduardo Alcântara, que estão conosco. Mando um grande abraço para todos vocês. Senhores, o nosso glorioso Senado Federal começou a semana dizendo que vai começar a votar a reforma política. Essa semana já tem a expectativa de votação de alguns assuntos, entre eles desincompatibilização de cargos no Executivo para disputa de reeleição, fim das coligações proporcionais e mudanças nas regras para a criação de partidos. Eu queria saber a opinião dos senhores, os três representam partidos, a opinião pessoal e partidária. Podemos começar aqui pelo Herbert. Herbert, essa é a pauta que você considera acertada e qual é o seu posicionamento a respeito? Hamilton, lamentavelmente, o debate sobre a questão da reforma política no Brasil é muito superficial, né? E quase sempre incompleto. Mas eu queria ressaltar dois pontos que eu tenho assim, uma preocupação muito significativa. O primeiro ponto é com a história de um possível distritão, né? Nesse distritão, o deputado mais votado, de certa forma, abolia a proporcionalidade, as eleições para deputados, de certa forma, ganhariam um aspecto majoritário. E isso, a meu ver, é muito ruim, porque limita a possibilidade de você construir uma história mais coletiva, enfraquece os partidos. Então, assim, essa história do distritão, a meu ver, ela enfraquece muito as instituições partidárias que, mesmo com suas limitações, ainda são muito importantes para o processo democrático. A impressão minha é ter um esforço grande de barrar novos partidos e dificultar até mais do que deveria a criação de novos partidos. Eu acho que tem uma anti-reforma política. É anti-reforma política? Eu acho que assim, o nome que nós poderíamos dar a essas propostas que estão no Congresso, na verdade, não é de reforma política. Porque quando a gente fala em reforma política, parece que é um termo genérico e consensual. De que reforma nós estamos falando, né? Nós, do PSOL, estamos acolhendo, estamos dialogando com várias organizações da sociedade civil. A nossa bancada federal assinou as propostas da Coalizão pela Reforma Política Democrática, e concordo com o Herbert, que vão, na verdade, se contrapor às propostas que estão hoje no Congresso. O que o Congresso está querendo? Ele está querendo uma reforma que constitucionaliza a corrupção na prática via financiamento empresarial. Porque, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já votou pela inconstitucionalidade do financiamento empresarial, que faz com que haja uma captura da política pelas grandes corporações. Nessa proposta do PSOL, o que está elencado? Não é só do PSOL, na verdade. Né? Tá. Existe uma plataforma que está sendo puxada pela OAB, CNBB, e tal. Essa plataforma é contrária ao financiamento empresarial. Inclusive, não é nem mais uma proposta tão exótica assim. Né? Quando a gente falava disso há 10 anos atrás, até parecia.
Eu estou falando, os 6 ministros do Supremo já votaram pela inconstitucionalidade. E é bom que a população saiba que está barrado pelo ministro Ministro, Gilmar Mendes. exatamente, eu ia chegar aí. Há quase um ano, ou talvez um pouco mais de um ano. Pediu vistas e não... Foi em abril de 2013. Então está perto de fazer um ano. Exatamente. 2013? Foi, porque na verdade, você... perdão, 2014. 2014. 2014. O que eu estou indo... o que acontece? O ministro Gilmar Mendes, ao pedir vistas, ele impediu na prática... Do processo correr que para o os outros processo ministros. corresse para os outros ministros. Embora matematicamente já esteja perdido, né? Não, perfeito, esse raciocínio é esse mesmo. O Supremo tem 11 ministros, ou seja, 6 já votaram pela inconstitucionalidade numa ação movida pela OAB. Só resumidamente, antes de passar aqui a palavra para o Alexandre, eu acho que o financiamento de campanha é crucial, é talvez o mais importante. Não, o escândalo da Petrobras... Mostra bem isso. O que cada partido defende? Aqui, PSOL e PPS. Qual o modelo? É misto? É público? O que você defende, Herbert? Não, a nossa ideia é que o financiamento ele pode ser privado, mas sendo feito por pessoas físicas, né? Tá. Aquilo que a gente tem Com discutido... algum limite? Com algum limite, né? Tem um limite. Tá. Não recordo bem agora de cabeça qual o limite que o PPS sugere, mas com limites. E aquela velha coisa, né, Rosendo e Alexandre? Não faz sentido a empresa estar doando, a empresa não é cidadão, a empresa não... Empresa não doa, investe. Investe. O pessoal defende que tipo de financiamento? Para nós é uma questão de princípio, nós somos contra o financiamento empresarial. Nós estamos abertos à proposta da coalizão, né, que prevê a doação individual limitada a R$700. Né? É mais ou menos na linha do Herbert aqui. E além disso também que tem a proposta do financiamento público exclusivo, ou seja, o que para nós é fundamental, porque nós estamos abertos a diálogo com a sociedade nisso. Tá. O que é fundamental para nós é que as pessoas saibam de que cada real, né, investido pelas grandes empresas nas campanhas, essas empresas, na sua grande maioria, recebem R$8 de contratos com o poder público. Por isso que eu digo que a gênese do escândalo na Petrobras, que não é só na Petrobras, é essa tríade: financiamento empresarial privado, composição das bancadas parlamentares e contratos fraudulentos na gestão pública. Vamos ouvir o Alexandre, a opinião dele a respeito do financiamento? Bem, Milton, antes de entrar nessas questões mais objetivas do que está se discutindo na reforma e o financiamento em particular, eu queria colocar 2 questões que eu acho muito importantes que estão no fundo dessa questão toda. São pano de fundo para que isso aconteça de maneira mais ou menos adequada. A primeira é que, mais uma vez, se tenta, no Congresso Nacional, reduzir o que deveria ser uma reforma política a uma reforma eleitoral. Não se vem tratando das questões de fundo da condição política brasileira, como, por exemplo, a relação entre os poderes. Como, por exemplo, dentro do judiciário, a escolha dos representantes das cortes mais altas, dentro dos estados e na União. Então, a própria inter-relação entre o executivo e o legislativo precisaria também de determinados ajustes, quando você percebe que existe uma influência direta do Executivo dentro do Congresso Nacional por meio das lideranças, por meio, enfim, da estrutura que hoje é montada. Enfim, essa é uma questão que eu acho gravíssima, que precisa ser remendada dentro do que está se discutindo hoje, porque isso está sendo colocado absolutamente de lado. Mas você concorda que isso implode o sistema e, portanto, é muito difícil alguém promover a própria implosão? Aí entra a questão da pressão popular, que no final eu queria retornar a esse ponto, e vou procurar ser breve no segundo aspecto, que eu acho fundamental, é que nós estamos vendo hoje a colocação do presidente do Senado de que a reforma vai entrar em votação no Senado. Sendo que a Câmara também está tirando das comissões e tentando levar para o plenário o mesmo tipo de votação. Que joga luz em cima e a gente fica sabendo quem é que vota o quê. Mas entenda bem que isso causa um problema que pode atrapalhar muito o andamento. Porque nós sabemos do sistema bicameral que nós temos no Brasil. Sim. Ou seja, tudo que entra pela Câmara tem que ir para o Senado depois e vice-versa. Okay. Então, se você tem 2 agendas que não estão se falando entre, ou seja, a agenda do Senado é uma, a agenda da Câmara é outra, isso pode acabar naquele jogo do empurra e fazendo com que uma casa reveja o que a outra fez. E esse tempo vai passando mais uma vez a ponto de a gente poder chegar no ano que vem na eleição municipal sem que os pontos efetivos, né, da reforma política e eleitoral sejam tratados. Eventuais mudanças agora já valeriam para 2016? Se antes do dia 3 de outubro, né, respeitando a anualidade, sim. Exatamente. Antes de outubro. Do dia 2 de outubro, salvo engano. Acho que a eleição no próximo ano será em 3 de outubro. O princípio da anualidade, né, ou seja, que as mudanças no sistema eleitoral têm que vir com um ano, pelo menos um ano antes da eleição seguinte. E em relação ao financiamento, qual modelo você defende? Em relação ao financiamento, assim, conhecendo as mazelas políticas, inclusive dos interiores, e eu conheço muito a política do interior do Ceará, eu acho que quando a gente pensa que a autorização para que as pessoas físicas façam doação para campanhas vai resolver um problema da não interferência empresarial ou política no processo,
eu acho que é um equívoco da nossa parte. Porque já está provado que a má política se articula de todas as maneiras e vai se articular, inclusive, para que esses eleitores que estão sob cabresto no interior do Estado e também na capital, não podemos esquecer que isso existe também em Fortaleza, nas grandes capitais brasileiras, que eles façam doações repassando o dinheiro que estão vindo dos esquemas de corrupção. Mas qual seria o modelo ideal, então? Eu defendo particularmente o financiamento público exclusivo de campanha com restrições muito grandes na contratação dos serviços que vão ser prestados para as campanhas. Por exemplo, que os programas eleitorais não sejam gravados com a liberdade que hoje existem. Seria padronizado para todo mundo. Se só tem recurso para gravar num único estúdio de uma TV pública, seja Assembleia, Câmara ou o que seja, todos os candidatos deverão estar lá. Se a restrição de externas, de filmagens externas é grande, que só tenha o mesmo tempo de externas. Que a gente consiga dar condições efetivamente iguais e que utilização de qualquer outro recurso financeiro ou que venha a abusar da estrutura política dos governos que estão aí, fique facilmente perceptível por meio dos órgãos fiscalizadores. Qual a probabilidade da operação, resultados da Operação Lava Jato, a temida lista do Janot, atropelar essa reforma que já não se quer fazer há muito tempo? Pode ser um escândalo. Pode ser escândalo. Até porque essa estrutura de financiamento que contamina, né, todos a grande maioria dos parlamentares eleitos. Né? Quando foi, recentemente eu estava vendo, né, o medo, sobretudo, que alguns arautos, entre aspas, aí da moralidade, né, que às vezes são muito virulentos, né, muito incisivos em relação à Petrobras, foram absolutamente calados, né, e não deram uma palavra em relação ao grave escândalo mundial do HSBC na Europa e as suas 8 mil contas lá. Eu fico imaginando assim, por que ou seja, essa defesa do patrimônio público que alguns fazem lá no Senado, né, em oposição ao governo, ela não se sustenta na prática. E quando essa famosa lista, né, do Procurador-Geral da República, de fato, ela chegar ao conhecimento, né, se tornar pública, sem dúvida alguma, né, pode vir a ser um grande escândalo da República. Por isso que eu acho que nós temos que tratar com muita seriedade e com muita serenidade. Né? Me parece que eu concordo com as ponderações que o Alexandre coloca com relação às possibilidades do sistema ele se organizar para continuar os seus malfeitos. Mas nós temos que ter uma agenda de reforma política que não permita que a antirreforma política e a constitucionalização do financiamento empresarial aconteça. Porque o meu grande medo agora, assim, qual é a minha expectativa? A minha expectativa ela é, inclusive, muito, muito prática. É não permitir que a agenda, né, do Senado e a agenda da Câmara, que estão montadas para constitucionalizar o mal feito, né, prosperem. Ou seja, nós temos que permitir a articulação de várias forças democráticas, né, com a sociedade civil. Por isso mesmo, a OAB do Ceará... Eu resumi aqui o que você está dizendo na frase do filósofo Vladimir Safatli, que, aliás, coincidentemente é do seu partido. Abre aspas. Bandidos querendo julgar bandidos para ver se, ao final de tudo, volta ao normal. Perfeito. É isso. Frase bem forte que tenta resumir o que você disse. Dia 13 de março, só para já fazer um convite. Dia 13 de março, a OAB está recebendo aqui um dos coordenadores da coalizão da Reforma Política Democrática, né, o juiz eleitoral Marlon Reis. Ele vem à tarde aqui debater em Fortaleza. É muito importante. Onde é? Lá na Assembleia. Na Assembleia. Okay. Porque, inclusive, a ideia é entregar até julho 1,5 milhão de assinaturas pela coalizão democrática. Eu queria só, aproveitando esse ponto que o deputado Renato Rosendo coloca em relação ao escândalo do HSBC, que é um escândalo mundial e que deve ser apurado, enfim, em vários países essa apuração deve acontecer. E como existem brasileiros que também fizeram remessas, vou chamar aqui de inapropriadas, inadequadas ou quem sabe criminosas para esse banco, né? Então isso deve ser investigado. Eu acho que nós devemos, né, o Brasil, enfim, o Congresso, se for o caso de abrir uma CPI, ok, não discordo disso, Renato, acho importante. Isso, tem um pedido de CPI. Mas eu queria ter cuidado com essa CPI, mas duas ou três CPIs paralelas são montadas para que nenhuma descubra nada. Você chegou no ponto, que é a minha preocupação. Do regimento interno. A minha preocupação é que
quem está envolvido até o pescoço com os problemas da Petrobras, do BNDES, às vezes do sistema Eletrobras também, coloquem essa história do HSBC, e desculpe o termo, tem muito malandro com essa história. Sim, né? você tem razão. Colocando essa história do HSBC para tirar o foco do escândalo que é a Petrobras. Então, assim, devemos investigar tudo. Até acho, até para fazer aqui uma observação, que alguns deputados do PT disseram assim, vamos envolver no processo da Petrobras desde a época do governo Fernando Henrique. Eu acho um equívoco. Né? Por quê? Porque aí vamos pensar, vamos lá para o governo Itamar, vamos para o governo Collor, vamos chegar em Pedro Álvares Cabral, amplia-se demais o escopo e não se investiga absolutamente nada. Sabe o que eu acho que deve ser feito? Não tenho dúvida que na época dos governos anteriores ao do PT também tinha problema na Petrobras, não estou defendendo isso. Sei que tinha. Então vamos fazer uma investigação paralela da época dos dois governos. Mas assim, misturar, como a gente fala no interior, mel com garapa, nem se apura uma coisa, nem se apura outra. Amplia-se para não dar resultado nenhum. Então tem uma preocupação muito grande com isso. Eu concordo com você. Vamos só ouvir a opinião do Alexandre aqui para equilibrar a conversa. Eu quero chamar a atenção, Hamilton, para esse aspecto de que no Brasil tem muito a cultura de que um escândalo vai fazendo com que o outro seja esquecido. Né? Isso é uma tentativa que parece muito clara no momento em que, como nós falamos aqui, começa a ser sinalizada a denúncia dos políticos que podem estar envolvidos nesse grande esquema do Petrolão, como ficou conhecido. Então, esse cuidado é muito importante que a gente tenha, para que essas coisas, para que esses novos focos não tirem o foco da questão anterior. E eu acho que nós temos que ter um cuidado para não vivermos o que vivemos na questão da Copa das Confederações e a Copa do Mundo. O que aconteceu na minha visão? Nós tivemos um momento muito fértil da cidadania brasileira na Copa das Confederações, em que as pessoas foram às ruas e foram mostrar sua insatisfação não pela questão da Copa especificamente, mas pela falta de aplicação correta dos recursos públicos, aquela história que não era os 20 centavos, né, que era uma série de outras coisas, e conseguiu-se fazer com que aquele movimento se esvaziasse com a introdução de um viés de violência a ponto de a Copa do Mundo ter transcorrido sem nenhuma manifestação significativa. Então, essa questão pode estar novamente acontecendo agora. Né? Eu acho que o momento de conscientização da cidadania, dos cidadãos, da sociedade, é muito bom. A gente está voltando a ter um aquecimento desse espírito crítico da sociedade, de acompanhar o que está acontecendo. E nós não podemos, no meu entendimento, deixar que isso se perca novamente. Porque quando o ocaso dos esquemas políticos, os maus esquemas políticos, está começando a ser sinalizado, o que me parece é que muitos grupos estão tentando uma sobrevida controlada. Ou seja, sabe-se que o Brasil está avançando, que a sociedade está se tornando cada vez mais fiscalizadora e tentando controlar cada vez mais o ambiente político. E com isso, está se tentando fazer com que esse ambiente de pressão se instale de maneira muito mais lenta para que o usufruto dos recursos públicos de maneira equivocada aconteça durante um período mais longo. Senhores, peço licença, temos que fazer... Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre uma pauta diversificada. Temos Congresso Nacional, Eduardo Cunha, Operação Lava Jato, reforma política, manifestações, entre outras coisas que vão sendo pautadas tanto pelos convidados como por quem está assistindo. Você participa, 3486-1721 ou o Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você, que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Renato Roseno. Renato é deputado estadual pelo PSOL do Ceará. Conosco também Alexandre Damasceno, que é doutor em Economia e Gestor Público. Herbert Lobo, também conosco. O Herbert é secretário-geral do PPS Ceará. Bom, senhores, a gente tem aqui algumas participações pelo Twitter. O André Luiz Ferraz, nosso maior crítico, diz que financiamento público jamais, com 3 exclamações. Diz também, pergunta cadê o representante do PMDB. Hoje não tem, mas numa próxima vez, André Luiz, a gente vai convidar, como já convidamos outras vezes, sem o menor problema. Sabrina Barros está assistindo ao programa e a Ellen Mendes também. Senhores, a gente estava falando aqui logo antes de começar o programa sobre descrédito, que as pessoas não só tinham descrédito, como até ojeriza da política. Essa
atitude da Câmara de passagem para os cônjuges não contribui enormemente para desacreditar o que já é extremamente desacreditado? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mesmo com o recuo que parece que já aconteceu, o que fica aí desse desastre de publicidade para o parlamento? Se vocês me permitem, assim, acho que esse é o primeiro mandato que eu tenho, né? Mas obviamente eu milito, né? Milito nos movimentos sociais, na política, há muito tempo, né? Desde a minha adolescência. E o que eu noto, assim, o que eu sinto, primeiro, há uma corrosão total e completa na representação política. O não me representa, dos cartazes de junho de 2013, ele talvez seja o sentimento mais verdadeiro. Resumia muito bem, né? Resumia muito. Então nós temos que prestar muita atenção nisso, sobretudo nas novas gerações. Né? E um segundo ponto é que às vezes tem uma tentativa, e lamentavelmente alguns segmentos, né, da grande mídia corporativa acabam jogando também com a ideia de que todo mundo é igual. Isso é muito ruim, a ideia de que todo mundo é igual. Por quê? Porque acaba colocando na vala comum e limitando possibilidades de reformas estruturais, não é? Então, de longo curso. Então, me parece que a pauta da reforma política, da afirmação de uma nova possibilidade, uma nova cultura política que envolva mecanismos de democracia direta, de maior participação, de maior controle da sociedade sobre a coisa pública, maior transparência, acesso às informações, revogabilidade de mandatos, ou seja, nós temos que ter uma agenda muito concreta, porque senão o nosso risco, né, é que, em nome desta desilusão, setores muito conservadores, antidemocráticos, possam, a exemplo, por exemplo, do que aconteceu, por exemplo, nos anos 40, início dos 50 no Brasil, né, a história ela nos ensina muito, esses setores podem se levantar, inclusive como agora, né, capturar mentes, às vezes, muito ingênuas. Uma vez que na política não há vácuo, não, ocupado. Tira o povo e ocupa o vácuo. Né? Olha, vamos, assim, só para lembrar assim, quando a gente vê novas gerações, gente muito jovem, falando alguns desatinos, como, por exemplo, intervenção militar, que isso é um absurdo total e completo, ou seja, utilizar a democracia para defender a ruptura democrática, nós temos que estar muito preocupados. Muito preocupados. O Herbert queria voltar a um ponto, que é isso da reforma política? Eu queria voltar a um ponto específico da reforma política, eu tenho uma grande preocupação e, às vezes, até parece que é um grande avanço para alguns a questão da coincidência de mandatos. Ou seja, para que numa eleição só, a cada 4 anos ou a cada 5... Escolha-se todos os cargos todos os representantes, né? Vereadores, deputados, seria prefeitos, senadores. O processo. O grande argumento seria a economia, né? Que se faria uma eleição de uma vez só, que o país não ia parar de 2 em 2 anos para ter eleição. A minha opinião é contrária a essa ideia, né? Isso me parece muito aquela coisa da jabuticaba que só tem no Brasil. Aí eu pergunto, qual é a grande democracia consolidada no mundo em que há coincidências de mandatos? Será que nós vamos aqui numa eleição priorizar no debate político a discussão do saneamento, do trânsito, do transporte urbano, que é uma pauta detrimento de algo nacional, né? A gente vai discutir uma coisa ou outra. Ou nós vamos discutir PIB, geração de emprego, ou então nós vamos discutir saneamento e transporte urbano, mobilidade. Era a opinião do Alexandre. Eu quero ouvir a opinião dos amigos em relação a isso. Voltar aos 2 pontos, só para não perder o fio da meada que o Renato colocou aqui. Essa questão dos pensadores conservadores, os aproveitadores das circunstâncias, ficou muito claro nesse caso das passagens agora, né? Então, houve realmente o excesso da Câmara Federal, no meio de tantas medidas colocou-se isso aí, e eu vi essa semana, prefiro não declinar, porque eu não acompanhei a declaração toda, de um deputado, de um parlamentar federal cearense, que a esposa dele viaja sempre, mas que sempre vai pagando e tal. Então, veja bem o que acontece num momento desse. Você dá a margem para que alguém suba nos ombros dessa crise para dizer que faz a coisa corretamente, quando esse mesmo esquema das passagens é utilizado de maneira indevida no governo inteiro, no que diz respeito às milhagens. É só um detalhe. Isso é um detalhe. Mas o governo paga passagem para todos os seus servidores e os programas de milhares, que todos que estão nos assistindo conhecem,
não é acreditado ao governo, e sim ao usuário das passagens. Quando poderia ser revertido, por exemplo, para estudantes de escolas públicas participarem de eventos e ou etc. para reduzir as próprias cotas de passagem dos ministérios. Né? Então, esse é um aspecto. Então, você gera uma crise dessa e aparecem pessoas que têm o passado, né, mais sujo até do que quem está defendendo hoje a passagem para os cônjuges. Você disse que isso foi aprovado dentro de um pacote amplo. Isso, da Qual questão o perigo das verbas... disso ser um bode que você coloca ali na sala, no termo de político, para que outras passem e esse escândalo ser retirado e não chamar a atenção do restante do pacote? Na verdade, Hamilton, a atualização das verbas de gabinetes foi num percentual que seria até aceitável, considerando o processo inflacionário. O crítico que eu coloco não é que o parlamentar, seja ele vereador, deputado estadual ou um parlamentar federal, recebe. É o exercício do mandato que ele faz. Porque se os recursos que são aportados para o exercício dos mandatos fossem em benefício realmente daquela atividade parlamentar, que não houvesse os superfaturamentos, para que houvesse desvio de verbas, e isso existe, se houver uma fiscalização profunda nas despesas dos parlamentares do Brasil inteiro, vão ver que tem sempre meia dúzia de empresas que todo mês estão emitindo notas, seja de papel, de xerox, seja do que for, e que mesmas empresas. As mesmas empresas, e que se aquilo for analisado, não cabe dentro de um mandato, é como o aluguel dos carros, é o consumo de combustível, enfim. Há o que se fiscalizar, além da superficialidade dos números. Tá, quero só fazer o registro aqui do nosso amigo Leurenberg, que sempre participa aqui conosco, está assistindo ao programa, está doente, por isso não pôde vir hoje. Ele está dando boa noite a todos, boa noite. Dizendo que estou aqui, minha fala iria na direção do Rosendo, proposta da CNBB e OAB. Deixa eu só aduzir mais um tema aqui. Me parece que, às vezes, o tema da corrupção e do mal feito ocupa um lugar, né, privilegiado quando da agenda econômica, da macroeconomia, por exemplo. Vou dar não estou, né, de forma alguma, diminuindo a validade do debate sobre a corrupção. Mas veja só, a quem interessa que o noticiário inteiro do Brasil, né, seja... digamos assim, catalisado, homogeneizado, hegemonizado pelo tema da corrupção, da Lava Jato, HSBC e tal, quando, por exemplo, a macroeconomia do Brasil, as opções macroeconômicas, acabam por manter uma das taxas de juros mais altas do mundo, com comprometimento de 982 bi, para deleite de poucos, do orçamento geral da União, comprometidos com pagamento de juro, amortização e refinanciamento da dívida pública. A auditoria cidadã da dívida é que nos dá esses dados, né? Dados inclusive consolidados a partir de fontes oficiais. Eu fico pensando assim, nós temos que cuidar, obviamente, né, de rejeitar uma cultura política como essa, que o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, acabou patrocinando, que é o velho patrimonialismo, né, o favoritismo, que são, digamos assim, que vêm do Brasil colônia. Eu acho que nós temos que ter uma rejeição forte, decisiva, mas eu acho que a gente não pode perder também o olho, né, nos grandes problemas que envolvem, sobretudo, a economia. Olha, a nossa taxa de juros ela tem aumentado. Hoje nós estamos com quase 13% de taxa Selic. Cada meio ponto de elevação que o Copom faz na taxa de juros, na taxa básica de juros, compromete o orçamento geral da União em 12 bi. 12 bi. Aí vem a medida provisória da presidente no dia 30 de dezembro, que foi a data que a vaca tossiu, né? Porque ela disse que não iria mexer em direitos nem que a vaca tossisse. A vaca tossiu no dia 30 de dezembro. Aí, para fazer uma tunga nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, restringindo seguro-desemprego, abono salarial, a pensão por morte. Enquanto isso, cada meio ponto percentual da taxa de juros pega 12 bi. Então, às vezes, a gente... Dinheiro que era para estar no orçamento da educação e etc. Claro, Isso que vai aumentar de novo agora. Não, vai aumentar de novo. O Copom já anunciou que a previsão Como é que os senhores se posicionam a respeito dessa manifestação que está sendo organizada aí para o dia 15 de março? O que cada um tem a dizer? As manifestações, Hamilton, eu acho que elas pecam por terem um foco muito objetivo e geralmente conduzido pela política e esquecem as grandes questões. Isso que o Renato colocou é a verdade. Você tira o foco das questões que são realmente relevantes, como as questões de qualidade do gasto. Não estamos falando só do volume do gasto, mas a qualidade do gasto, que é um problema seríssimo no Brasil. A questão
do endividamento interno do Brasil, não se fala mais disso, falava-se da dívida externa e saiu-se com a lorota de que o Brasil tinha quitado sua dívida externa, etc. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Do lulismo. A dívida externa a dívida interna, desculpa, é muito superior à dívida externa, mas em muitos bilhões, e esse custeio é uma coisa realmente muito grave. Isso que o Renato colocou é fundamental, porque você tem, enquanto um escândalo desse envolve aí 88 bilhões, nós estamos falando de coisas que estão na casa de quase de trilhão. Então, se o governo está precisando se financiar internamente, por meio da taxa Selic, que está oscilando aí de 12,5% a 13%, não é isso? É realmente está a poupança que o governo deveria estar fazendo está sendo sugada. Enquanto isso, está se esquecendo de tratar dessas questões. Quem está muito bem é o sistema financeiro. Só um detalhe, quase na casa de trilhão não, passou da casa de 2 trilhões. Não, o estoque da dívida está em 3 tri. O financiamento. O financiamento da dívida. O financiamento ano passado foi 1 trilhão praticamente, 982 bilhões. Eu proponho aos senhores que a gente dê uma olhadinha agora para a casa da gente. Vamos tentar conversar um pouco sobre a Assembleia Legislativa. Como é que está a atuação lá? Como é que vocês estão vendo aí um parlamento mais crítico que em relação ao anterior? Não, enfim. Agora o Rosendo vai ouvir, viu? Eu tenho que ser avaliado. Os eleitores, né? Vocês me avaliam. Não, eu estou tão otimista como quase sempre o Alexandre está, sabe? Então tá difícil, viu? Então tá difícil. Não, mas falando sério, estou muito otimista com a Assembleia. É claro que o governo ainda tem uma larga vantagem, uma larga base naquela casa, mas a qualidade sobretudo dos novos deputados que adentraram a Assembleia, né, pelo voto popular, e sem nenhum lantejoula, o Renato Rosendo faz parte desses novos quadros que animam bastante, qualificam muito o debate. Posso citar alguns nomes aqui, já citei o Renato, de uma outra linha ideológica, mas o Carlos Matos é muito qualificado, o próprio Aldic Mota, enfim, se somando com deputados qualificados que já estavam fazendo oposição, como é o caso do Roberto Mesquita, Heitor Ferrer, o próprio João Jaime. Então, estou citando aqui nomes para a gente, né, para o nosso telespectador visualizar melhor onde é que eu estou querendo chegar. Então, esses nomes que estão lá na Assembleia, alguns que eu citei aqui, eles qualificam muito o debate. E aí, isso é fundamental. Porque no estado do Ceará, Rosendo, eu fico muito preocupado com a lógica que foi implementada nos últimos 8 anos do governo Cid Gomes, e até, de certa forma, de outros governos anteriormente. Que assim, se você não apoiar as ideias, as propostas, os projetos e programas do governo, é como se você fosse contra o Ceará. É como se fazer oposição, é como se ter um olhar crítico fosse ser contra o Estado. Ideólogo da mediocridade. Né? Não, me permita. É um absurdo. Esse post do ex-governador, atual ministro, é de uma arrogância. É lamentável. Ou seja, tem muita gente criticando o Aquário. Aí ele coloca na internet que assim, os ideólogos da mediocridade se juntam com os desonestos e criticam o Aquário. Até parece, portanto, que você só tem essas duas opções. Ou seja, ou você é medíocre ou você é desonesto. Eu sou contra o Aquário e não me considero nenhuma dessas duas coisas. Aliás, amanhã tem um debate interessantíssimo, 15 horas, é isso? Com a presença, pelo menos quem foi convidado para ir para a Assembleia? Olha, a Secretaria de Turismo, espero que o titular da Secretaria vá à Comissão Arialdo de Turismo. Até porque tem um detalhe... mais algum secretário? E o Secretário de Planejamento. Até porque tem um detalhe, o Renato talvez estivesse lá, talvez tenha visto lá na sessão, eu não sei se ele estava presente, que o próprio governador garantiu na semana passada, se não me falha a memória, que o secretário de Turismo, Bismarck Maia, estaria presente. Não era adjunto, não era executivo, não. O secretário estaria presente para prestar... Alexandre, por favor. Eu vejo, Hamilton, assim, antes de entrar na análise da Assembleia, apesar de ter sido tocado inicialmente, quero fazer uma consideração sobre o atual governo. Né? Eu acho que a gente está vendo um problema já à tona, que veio à tona, que é a questão das dificuldades que o governador está tendo de se posicionar entre abafar os malfeitos da administração anterior e, com isso, carregar para si a cumplicidade, pelo menos, desses malfeitos que aconteceram, a exemplo do que está acontecendo na Secretaria de Segurança Pública, das fardas dos militares que foram compradas, sabendo que ia mudar o modelo, enfim, coisas desse tipo, ou tentar fazer uma administração diferenciada, o que me parece cada vez mais difícil. Então, isso é uma questão do que está acontecendo no Executivo. Quanto à Assembleia, eu vejo realmente com muito otimismo uma base hoje mais crítica, mesmo sabendo que parte dessa oposição é circunstancial.
que está hoje Verdade. batendo porque não compôs o que se esperava que fosse composto na eleição do ano passado. Entendi. Então a gente sabe que parte desses deputados tem uma prática muito similar aos que hoje estão na situação, que só estão agindo de maneira diferente porque não estão ocupando as posições. Nós de temos mando. 1 minuto apenas para acabar esse bloco, mas não queria deixar de responder ao Kleber Carneiro, que pergunta o que acham da declaração do Heitor Ferrer de, abre aspas, passar um trator no aquário, fecha aspas. E aí remete à seguinte pergunta: desperdiçar os 150 milhões já colocados ou gastar outros 450? Aliás, Rapidamente, 1 minuto. Não dá nem para dizer que são 150 milhões, porque ninguém sabe o valor final da obra. Hoje, eu já tive a informação... Pode, inclusive, passar desse Pode montante. passar, tem uma informação aí na imprensa que, assim, essa obra era para ser financiada por um banco americano, até porque as empresas que vendem os equipamentos, uma agência de fomento, porque ela financia, porque, na verdade, ela está financiando a venda dos equipamentos das empresas americanas para o aquário. E, obviamente, como qualquer financiamento externo, ele tem que ser aprovado no Senado Federal. E não faz nem parte da pauta ainda. Não, e nem deram entrada na solicitação do financiamento no Senado Federal. Então isso é uma loucura. Eu acho que essa questão não pode ser tratada com leviandade, mas não descarta a possibilidade de ser redirecionado o que já foi feito para um outro tipo de equipamento. Sim. Senhores, peço licença, temos que fazer um breve intervalo. 3486-1721 ou o Twitter é Milton Nog. Até já. Olá, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre temas diversos. Operação Lava Jato, reforma política, manifestações, era Eduardo Cunha, Congresso Nacional, etc. Você participa, 3486-1721, o Twitter é Milton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você, que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Renato Rosendo, deputado estadual, Renato Rosendo, pelo PSOL do Ceará, Alexandre Damasceno, que é doutor em Economia e gestor público, e conosco também Herbert Lobo, secretário-geral do PPS Ceará. Senhores, essa semana teve uma notícia meio caricata, digamos assim, da deputada doutora Silvana, poderia chamar a deputada pastora Silvana, que quer acabar com o mínimo de regra citadina para igrejas, referente a barulho, abertura de igreja. Sabe se o senhor apoia isso, esse projeto na Assembleia? Não, na verdade, essa PEC, certo, inclusive, é do deputado Mauro Filho. É? Quando era deputado, ele chegou a aprovar, o texto da PEC originalmente é dele. Tá. Ela resgatou o texto da PEC. Mas ela volta a tramitar... Não, ela tramitou todo na legislatura passada, não chegou a plenário porque não houve tempo, não estava na pauta, mas originalmente esse texto... E volta agora, com o mandato dela, volta à pauta. Não, voltou a... Salvo engano, da última sexta-feira. Sim, eu não sei exatamente quando o dia que foi protocolado, mas E qual é o seu posicionamento como deputado ali no parlamento? Não, acho assim, eu primeiro estou analisando, inclusive, esses aspectos, que como tramitou, inclusive, várias comissões na legislatura anterior, eu pedi para fazer uma pesquisa com os pareceres. Porque eu estava com a primeira dúvida da constitucionalidade da matéria em se tratando de Constituição estadual, em nível estadual. Né? Se esta era uma matéria de fato. Eu estou fazendo o estudo, inclusive, da matéria. Mas me parece que é evidente que é necessário, obviamente, haver, né, inclusive a deputada havia colocado isso quando foi apresentado a PEC em plenário, haver regras de disciplinamento urbano de Mas qualquer já não há tipo por meio da prefeitura? Não, pois é, por isso que eu entendo que isso era matéria de ordem municipal. Né? Entendo isso, que é matéria de ordem municipal. Por isso que eu estou me fixando, em especial, no debate da própria constitucionalidade desse tipo de matéria. Outra iniciativa que me chamou a atenção foi do Ronaldo Martins, do PRB, permitindo ao contribuinte, pessoa física, deduzir do imposto de renda gastos com segurança. Ou seja, o Estado já financia a saúde privada, quando se abate do imposto de renda, não é verdade? E agora gastos com segurança. São os 3 minutos de fama aí dos... Tem um viés complicado nos parlamentos, amigo. Eu acho que isso está muito ligado à questão da reeleição no legislativo, que eu acho que tem que ser regulado também por uma reforma política. Claro que de uma maneira diferente do executivo, mas eu acredito que é necessário também haver uma regulação nesse aspecto.
que os deputados se elegem e, obviamente, ele tem seus grupos de apoio principais e, em grande parte do seu mandato, é feito para o jogo da torcida, né? Apresentar projetos. Esse projeto, não conheço o texto, mas a mim parece de imediato ser um projeto que está fora do local onde ele tem que ser discutido. Tá. Né? Não é um projeto para ser discutido no nível estadual, obviamente, no nível temos federal. uma Ronaldo primeira- Martins é deputado federal. Federal. Exatamente. Peço licença, nós temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Lúcio Flávio, aqui do Vicente Pinzon. Lúcio Flávio, prazer falar com você, Lúcio. Você tem pergunta ou comentário para a gente? Eu tenho um comentário para vocês aí. É o seguinte, Pois não. é que sobre essa reforma do trabalho, né, do trabalhador, né, Tá. do seguro-desemprego. Só que eles não atentaram para uma coisa. Quem pede demissão não recebe seguro-desemprego, entendeu? Quem recebe seguro-desemprego é quem é demitido sem justa causa, entendeu? Ok. Então o problema não é no trabalhador, é no empregador. Ok. Ok, Lúcio, Entendeu? agradeço demais a sua participação. Fique à vontade para ligar sempre que puder e quiser. Alguém quer comentar? Eu Não, acho que... assim, eu não sei exatamente como que ele interpretou, mas o que eu quis dizer é que a MP, que alterou as regras do seguro-desemprego, vai impactar negativamente na vida a expectativa é de 8 milhões de trabalhadores que serão demitidos, né, e pelas novas regras não poderão sacar o seguro-desemprego. Tem um dado especial. Como há uma precarização do mercado de trabalho, em especial do trabalho juvenil, a expectativa que 2,5 milhões de jovens sejam impactados. Por quê? É aquele jovem que vai fazer um trabalho temporário na construção civil, no setor de comércios, no call center. São empregos de baixa remuneração, que são de curto prazo, são demitidos e pelas novas regras não vão poder sacar o seguro-desemprego. Então, o que eu acho mais perverso de tudo isso, né, é que se fala em ajuste fiscal e o ajuste fiscal acaba apenando o trabalhador, sobretudo o trabalhador mais precarizado. Anteontem, quando voltaram a falar de retomar, né, algumas a tributação sobre alguns aspectos da folha de pagamento, o que o setor patronal diz? Não, o ajuste fiscal não é para nós, é para os trabalhadores. Imposto sobre grandes fortunas, funciona? Acho que é fundamental. Eu acho fundamental. Eu não tenho, sinceramente, não tenho ainda uma opinião formada, eu preciso me aprofundar mais sobre esse tema. Mas eu queria voltar só um pouquinho ao que o Renato estava colocando. O que eu acho mais grave em tudo isso, essa coisa desse super tarifaço que nós estamos vivendo, seja de energia, seja combustível, essa questão do retorno para que se onere mais ainda Aliás, a folha de pagamento. Quando você toca nesse assunto, você aproveita e está respondendo a pergunta do Kleber, que fala sobre aumento de energia. O que é que você acha desse aumento de energia? Não, que vai aumentar, acho que aumenta agora essa semana, mais uma vez, né? Ele fala em 19 de março, o A Kleber. depender da concessionária, por exemplo, São Paulo, o aumento vai chegar a 50%. A média do Ceará vai ser 10%, mas vai chegar a 25% em alguns casos. A depender do território, chega, por exemplo, em São Paulo chega a 50%, aqui vai chegar nessa faixa de 20%. O que, obviamente, onera os orçamentos domésticos. Vamos pensar o seguinte, um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele paga 42% do seu rendimento, dado da Receita Federal. 42% do seu rendimento em tributos. Por quê? Porque a nossa pirâmide tributária, ela é perversa, ela em impostos indiretos sobre o consumo. Então, aquele que ganha pouco, paga mais proporcionalmente. Aí ele vai pagar mais ainda em tarifas públicas. Né, como E vai pagar a inflação, porque as empresas também vão passar para os seus custos dos seus produtos a energia mais cara que se paga, o combustível mais caro que se paga. Mas só para retomar rapidamente o raciocínio, o que eu acho mais grave, Renato e Alexandre, de tudo isso, é que nós saímos agora há pouco de um processo eleitoral em que a principal liderança do país afirmava categoricamente que não haveria tarifaço, que a vaca não iria tossir, como o Renato bem lembrou aqui no nosso debate. Então é muito grave para a política nacional, para o cidadão comum, para quem acompanha o dia a dia da República, não poder confiar na palavra da presidente da República. O Elias faz aqui uma provocação, Alexandre, dizendo que você não respondeu a respeito do 15 de março. Acho que eu perguntei para todos sobre as manifestações marcadas, eu acho que ele
Elias, isso que você não respondeu. Eu comentei sim, e o meu ponto de vista é que essas manifestações, seja do dia 15 ou do dia 13, que está sendo também trabalhada pelo Partido dos Trabalhadores, elas não têm que ter como foco o aspecto político eleitoral, ou seja, a questão de ser legítimo ou não o mandato, e sim discutir as questões de fundo. Então, as questões que têm que ser levadas para a rua não é fica Dilma ou fora Dilma, tem que ser levado para a rua o que está acontecendo no país para que a população comece a formar um juízo mais claro do que está acontecendo efetivamente O meu grande receio é que criminalize a política. E que a política seja a grande criminosa. A grande e não há nada servidora. para se colocar no lugar. Não, eu Concordo com o Alexandre. Eu, como um partido, como representante de um partido de oposição, que está há 10 anos fazendo oposição ao governo petista, eu gostaria de deixar muito claro que eu sou contra essa tese de impeachment da presidente Dilma. Eu acho que ela comete muitos equívocos, cometeu nos 4 primeiros anos, começa tragicamente o segundo mandato. Tenho inúmeras críticas à sua gestão, mas não existe fato concreto para que, de fato, ela seja impeachmentada. Agora, tem um outro lado. Eu acho que as pessoas têm o direito de ir à rua, falar em impeachment, falar naquilo, nós vivemos uma democracia. Saudável o protesto, até porque certamente os petistas, na época do governo Fernando Henrique, quando faziam aquele grito de guerra lá de fora FHC, não estavam, na prática, objetivamente, tentando derrubar o Fernando Henrique Cardoso. Naquela época não era golpismo, golpismo é hoje, né? É hoje, mas naquela época era uma crítica política, enfim. Agora, Me parece. concluindo só como eu fui provocado aí pelo telespectador, é que eu temo que se perca a oportunidade de levar para as ruas reflexões profundas, sérias e necessárias, em troca de palavras de ordem que efetivamente não vão contribuir para o amadurecimento do espírito de cidadania que a gente tem. Concordo. Eu também, nós entendemos que essas teses, sobretudo essa que está sendo puxada para o 15 de março, é uma tese claramente conservadora, está havendo uma captura por setores ultraconservadores, né, da sociedade. A nossa pauta é uma pauta por reformas populares, primeira reforma política, exatamente para não criminalizar a atividade política, ou seja, para avançar na democracia, no poder popular, contra o tarifácio, o ajuste fiscal. Ou seja, nós temos um problema econômico sério, nós temos que enfrentar. A nossa crise econômica vai impactar muito negativamente o mercado de trabalho e emprego, vai aumentar o desemprego, haverá cortes. Na verdade, agora as universidades federais sofreram um corte de 30%, houve um corte linear de 20% no orçamento da União. E toda vez que tem corte de orçamento público, piora a vida daquele que mais depende do serviço público. Portanto, a pauta é outra. A pauta é contra o ajuste fiscal, contra o tarifaço e por reformas populares. Senhores, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? José Eduardo aqui. José Eduardo, prazer falar com você, José Eduardo. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Não, eu quero comentar um negócio. Pois não. Eu sempre na televisão aqui vejo o Renato Roseno, penso que ele vai falar, formar fileiras com o governo da Dilma, por conta, inclusive, da linha de sucessão. Se falar em impeachment agora, a gente tem que pensar quem é que vem, rapaz, na linha de sucessão. É brincadeira, pessoal. Michel Temeridade, Eduardo Cunha. Pessoal, vamos ter juízo. Então, Renato, não forme fileiras com as duas pessoas que estão ao seu lado, que são de direita, rapaz. Nós estamos aqui para ouvir você defender, no mínimo, as coisas boas da Dilma, que tem 150 mil coisas e tem 3 ou 4 ou 5 que não são boas. Ok, José Eduardo, eu agradeço demais a sua participação. Ligue sempre que puder e quiser. Um grande abraço. Senhores. Uma colocação que eu quero fazer, Milton, quando nós criticamos as posturas, os atos e fatos ocorridos dentro do governo, seja ele estadual, federal, municipal, não se está querendo buscar apenas os aspectos ruins das gestões. É porque fazer uma gestão séria, correta, eficiente, em favor do cidadão é obrigação, isso não é favor. Então nós temos que realmente ter uma análise crítica do que acontece. Só que comentasse, por favor, a ligação do José Eduardo. Não, eu queria dizer o seguinte, exatamente por isso, né, que eu acabei de dizer, antes dele ligar, que nós entendemos que essa agenda do 15 de março é uma agenda ultraconservadora, né, que já foi colocada aqui. A nossa agenda é outra. A nossa agenda é para avançar, né, sobretudo reformas populares, contra o ajuste fiscal. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Também nós não podemos prescindir de uma oposição progressista. Nem do salutar direito de ir à rua protestar. Não, e dizer isso, o seguinte, os trabalhadores, quem está fazendo o ajuste fiscal,
é o governo da presidente Dilma. Quem nomeou Joaquim Levy como ministro da Fazenda não foi o Aécio, foi a presidente Dilma. Quem colocou Cátia Abreu ministra da Agricultura foi a Dilma. O Armando Monteiro é ministro da Dilma. O ajuste fiscal é da Dilma. A MP 664 foi assinada pela Dilma. Então, às vezes, parece que há uma dificuldade de alguns setores de compreenderem que houve uma alteração profunda, mas profunda, lamentável, fico muito triste, da agenda do Partido dos Trabalhadores. Mas houve essa agenda. E exatamente para não abandonar nossas bandeiras históricas, né, Eduardo, né, que o nome dele? José Eduardo. José Eduardo. Concordando com você, nós não estamos aí patrocinando nenhum ato em favor dessa linha sucessória, né, que é ultraconservadora, mas, pelo contrário, tentando avançar na defesa dos interesses das maiorias sociais. Se algum petista me encontrar aí na calçada, que não sair daqui, ele é capaz de me dar um soco, mas eu vou dizer. O governo do PT é um governo absolutamente conservador. Tudo isso que o Renato está colocando demonstra esse conservadorismo do governo do PT, que, na verdade, fez uma aliança com a direita mais atrasada do Brasil. Mas aí vocês mesmos no começo do programa estavam falando que esse governo de coalizão, e não é o governo, mas a forma de se governar o Brasil, é que demonizava... O presidencialismo de coalizão. De coalizão. A culpa é de um governo ou aquele... É possível um governo, por exemplo, mais à esquerda, como o PSOL, hoje, se fosse presidente, ocupasse o cargo de presidente da República, não adotar a coalizão, não chamar grandes partidos para poder aprovar seus projetos? Não, é possível? A gente vai ter que ter necessariamente um colchão de apoio popular muito grande. Por isso que, para mim, a agenda fundamental da reforma política. Por quê? Porque na atual estrutura política, né, você faz gestões que são completamente reféns. O que você está dizendo, então, é que hoje não é possível. Né? Hoje, do jeito que você está hoje, por isso que, para mim, a pauta central é da reforma política. Por quê? Para que você tente, no longo prazo, alterar a composição, inclusive, das casas parlamentares. Alexandre, é possível? Milton, eu sempre coloco que o governante pode trabalhar muito sem precisar ir lá ajoelhar-se na frente do Legislativo. Mas há limites para isso, obviamente. Mas há muita coisa que se consegue fazer, não se consegue mexer nas estruturas profundas. Mas o que eu lamento, e acompanho as administrações federais, principalmente, muito de perto e há muito tempo, é que as oportunidades são perdidas sistematicamente, governo após governo, pelo interesse da perpetuação dos partidos no poder. Nós já tivemos, por exemplo, vamos lembrar do tempo do ex-presidente Fernando Collor, que fez o confisco. Confiscou, mas ainda tinha um apoio popular por conta da inflação. Isso aconteceu parte do governo dele, o governo Itamar foi um governo talvez eficiente e mais discreto. Um momento do Fernando Henrique foi perdido também e do governo Lula, ou seja, no momento do pico da popularidade, é o momento para se fazer essas mudanças, para exatamente contar com esse apoio popular e esse apoio do Legislativo. Isso está sendo perdido em benefício dos interesses outros, né? E acaba se perdendo a oportunidade de eleição. Nós só temos 1 minuto e 45 segundos. E eu queria dar livremente aqui pelo menos 30 segundos para cada um, para as considerações finais. Podemos começar aqui com o Herbert. Na hora. Mesma ordem do começo. Herbert, por favor, 30 segundos. Quero só agradecer a oportunidade, parabenizar o grande trabalho da TV União em prol do debate político e dizer que estou aqui satisfeito, honrado de poder estar ao lado do Alexandre e do deputado Roseno, que realmente são figuras importantes para o debate democrático no Ceará e no Brasil. É a forma rápida como o programa passa, Milton, e as inquietações que os espectadores mostram pelo Twitter e pelo telefone, é que mostra a relevância desse trabalho, né? Eu acho que a gente precisa efetivamente que os meios de comunicação estejam abertos. Aqui é uma tribuna muito livre, eu parabenizo toda a estrutura, do Bardavil aos técnicos que estão aqui pelo trabalho que vocês fazem, você pela condição segura, serena do programa. Eu sempre lanço a minha campanha, né? A verdade, 1h30 ou 2 horas, e aí reforço que isso é importante, porque eu acho que é o espaço mais democrático, mais transparente de debate que a gente tem no Estado do Ceará. Muito agradecido. Renato, por favor. Eu entrei na campanha também para aumentar o tamanho do programa. Então, muito rapidamente. Primeiro, o mandato da Frente Esquerda, né? O pessoal, o PST, o PCB, está aberto às lutas dos trabalhadores, trabalhadoras, por direitos, por democracia, poder popular. Então, eu queria chamar você que está nos assistindo agora, participe do mandato, tem rede social, tem hoje Twitter, hoje está mais fácil participar. Segundo, nós não podemos ficar nem reféns do presente, nem reféns do passado, porque toda vez que entra nesse debate, viúvas do PSDB com viúvas do PT, parece que o Brasil está amalgamado entre os anos 90
e essa atualidade. Ou seja, nem pode ser o presente como está, nem o passado como era. Então nós temos que olhar um futuro. E nós queremos um futuro, sobretudo nós que estamos fazendo oposição de esquerda, programática, aberta, né? Porque nós queremos, obviamente, nós temos uma agenda de reformas estruturais para esse país, a gente quer olhar o futuro. Então a gente quer, né, avançar na democracia, nos direitos e na distribuição da riqueza. Importante essa última frase, falar sobre esse último recado, sobre não resumir o Brasil a duas correntes políticas apenas. O Brasil é muito mais do que isso, muito mais. Herbert, Alexandre, Renato, agradeço demais a presença dos senhores, foi um imenso prazer conversar com vocês. Agradeço também toda a turma aqui do Twitter, o André Luiz, o Moacir Mamed, Kleber Carneiro, Ivo Marcelino, enfim, o nosso amigo Leonberg, que não pôde vir hoje. Agradeço você que esteve conosco acompanhando. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais a verdade. Um grande abraço e até lá.